Leandro, tudo bem? Beleza? Beleza, Daniel? Tranquilo, bom demais. E você? Bem também, na medida do possível, né? Vamos levando. Da porta para dentro tá tudo, a gente tenta estar tudo bem, né? Porque da porta para fora já não é controle, né? Não tem controle. Exatamente. Ô, Leandro, você lançou super recentemente um single, né? O Jardim. E eu queria saber de você, antes de mais nada, assim, em linhas gerais, como é que está a tua rotina profissional? Você tem produzido, você tem trabalhado conforme é o seu habitual, assim, desde a chegada da pandemia, enfim, esse período aí de quarentena, de isolamento social? Como é que está a tua vida profissional, tua vida com a música? Assim? Bom, Daniel, eu não conheço ninguém que não tenha sido atravessado por esse momento, né? De uma forma assim incontornável. Então, para mim não é diferente. Acho que me pegou assim, mudou completamente muito do meu hábito, assim, da minha rotina, que ela já não é assim uma rotina muito, né, definida, porque eu faço coisas muito diversas, assim. Mas eu também, como trabalho sozinho no meu ateliê, na minha oficina de construção de instrumentos, mas no início da pandemia eu estava indo mais, porque eu tinha uns trabalhos para poder concluir, e estou planejando agora voltar, inclusive, a partir desse mês, porque tem alguns trabalhos em curso. Então, é um privilégio poder trabalhar, né, num espaço sozinho, reservado. Então, eu tenho ido para lá com alguma frequência e tenho o meu estúdio aqui em Igarapé, onde eu estou morando. Então, onde ficam os instrumentos depois que eles saem da oficina, estão prontos, né? Eu terminei um espaço aqui, assim, na cara do gol mesmo, assim, era tipo iniciozinho de março. Então, o primeiro período da quarentena, eu acabei usando esse tempo para poder organizar o espaço aqui, colocar tudo no eixo. E porque, inevitavelmente, né, acho que isso é uma coisa óbvia, mas todos os trabalhos caíram, né? Então, mexeu um pouco com essa programação do ano, coisas que a gente tinha programado, não aconteceram ou foram adiadas, mas também apareceram outras oportunidades, outras coisas. Então, o que eu estou sentindo é que é um período de transformação, assim, para mim, pelo menos, né? Uhum. E tem tido algum tempo maior para poder fazer algumas leituras, que eu já queria fazer há muito tempo, né? Que eu falo que tenho falado que eu estou quitando a minha dívida com as teorias marxistas, né? Então, estou estudando muito e eu acho que é uma coisa que certamente, por ter acontecido nesse período de pandemia, eu acho que vai ter um reflexo profundo em tudo que eu vou fazer de agora em diante, sabe? Uhum. Porque está sendo muito marcante, né? Apesar de ter uma perspectiva sempre muito crítica sobre como nós estamos produzindo arte no mundo atualmente, acho que esse momento foi um momento que propôs um agravamento assim das questões e exigiu um aprofundamento das reflexões. Uhum. Então, mais ou menos por aí, assim. Uhum. Você está falando dessa coisa que, enfim, você trabalha sozinho, das suas muitas atividades, né, algumas delas, compromete menos a questão da construção de instrumentos, da criação e construção de instrumentos, a composição, porque isso são coisas que você faz independente, digamos, de um cenário externo. Outras frentes, eu imagino Exato. que tenham ficado um pouco prejudicadas, né? A coisa das oficinas que você dá, é, o próprio contato com o público mesmo, que muitos artistas, muitos músicos têm tentado driblar através de lives, né, e coisas desse tipo. Você, como que você está encarando isso, assim, a parte que, digamos, não tá na sua mão de conduzir, né? É muito ruim, assim, você não ter a possibilidade de fazer um concerto com o público, porque eu acredito que os concertos, os shows, eles são espaços de celebração, onde eles são espaços rituais, né? Eles são, por mais que a gente tenha
um entendimento muito mercadológico e um pensamento muito fechado, assim, a nível de produto, assim, a minha perspectiva sobre tocar ao vivo, fazer concertos, ela é uma perspectiva ritual, né? E por mais que exista, eu acho que uma tendência a tirar a gente desse entendimento, assim. Então é muito ruim porque a gente já vive uma certa escassez de oportunidades nesse contexto um pouco mais que as pessoas convencionaram chamar de autoral, né? Mas a gente já vive essa escassez de oportunidade, mas existem essas oportunidades, né? Ano passado eu fiz vários concertos com várias pessoas, mas fiz apenas um meu num festival de música instrumental no Ceará. E foi uma experiência muito especial, assim. Eu gosto muito de Fortaleza e fazia alguns anos que não ia até lá, e esse único concerto que eu fiz do meu trabalho autoral foi, acho que, esse momento, assim. E aí, quando a gente se vê impossibilitado disso acontecer, porque eu acho que esse espaço que eu estou te falando, ritual, é porque ele é um espaço que envolve a dedicação de muitas pessoas, né? Por exemplo, eu sinto falta de encontrar as pessoas com quem eu toco, e eu não encontrei com ninguém. Então, eu estou há mais de 6 meses, porque ali no início do ano ainda não tinha iniciado nenhuma atividade ali após o carnaval. Então, sinto falta de encontrar para trocar, né? Para poder conversar de música, para poder tocar, para ensaiar, para experimentar coisas. E, efetivamente, né, depois disso tudo, ir até o encontro ao público, né? Onde eu acho que as pessoas que estão trabalhando, produzindo a música, mas também a equipe, técnicos, produtores e todo mundo trabalha para que a gente consiga estabelecer aquele momento de conexão com o público ali, né, da melhor forma possível. E eu acho que isso tem sido uma coisa que a gente ainda não tem muito clara, a dimensão a nível até da saúde mental, assim, né, para usar um termo muito mais convencional, assim, o que isso está causando, né, esse distanciamento social que a gente fala de ficar 1 metro distante do outro. Ele é uma coisa muito mais profunda do que isso, né? Porque a gente não pode se reunir, né, numa praça para poder assistir uma apresentação de um músico que a gente admira, e aquele momento em que estão ali, sei lá, 20 ou 500 pessoas assistindo, existe um espaço de troca social que eu fico muito triste, isso tem mexido comigo, assim, sobretudo pela impossibilidade desse espaço existir, né? Porque a gente está vivendo isso, né? É impossível esse espaço existir. É possível, mas ele nos colocaria numa situação de suicida, né? Sim, verdade. Falando dessa questão, essa coisa dos encontros, Leandro, muitos artistas têm encontrado aqui, né, nessa janela virtual, assim, no Zoom ou em outras ferramentas, um canal de encontrar, de estar em contato com os parceiros, com os pares, né? Como é que você está nessa onda, assim? Eu vi que você participou do Outro Casas, né? A Mônica Salmazo, que, para usar uma palavra meio chata, mas talvez seja o case de maior sucesso dessa temporada de pandemia, né? Juntamente com a Tereza Cristina. Teve aquele encontro ali que me pareceu foi gravado, né? Você tem praticado isso com outras pessoas, tentado dialogar, estabelecer conexões para mostrar o trabalho por aqui mesmo, pela rede, né? No ambiente digital? Bom, a Mônica me convidou para poder fazer aquele vídeo, fiquei muito feliz. Eu acho que foi das primeiras gravações que eu fiz aqui nesse meu espaço, mas eu, particularmente, não tenho proposto muita coisa, não. Eu estou num momento muito sereno, assim, não diria recluso, mas eu estou bastante introspectivo, escrevendo, tentando, compondo coisas novas no meu tempo, matutando o que eu quero fazer, né? Já estou estruturando um álbum novo, sabe? Participei de uma coisa também que aconteceu, que foi um rapaz do Rio de Janeiro que está fazendo um projeto que chama
Music Non-Stop. E aí a ideia dele, ele tem convidado vários músicos para poder gravar uma música que ela é cíclica. Então, a todo momento, tem 3 pessoas gravando e uma vai saindo antes da outra, como se fosse uma fuga. E ele já fez, eu acho que com aproximadamente 80 músicos. Pô, legal. E é a mesma música. Por mais que ele corta no YouTube, assim, a ideia dele é depois publicar. E ele está propondo fazer esse projeto enquanto houverem vítimas fatais de Covid. Então, é uma coisa muito ousada, e eu acho que essa energia que está colocando, eu sei de pessoas que estão, né, semanalmente muito emocionadas por essas experiências, né? Porque por mais que a gente entenda que não é uma situação ideal, a gente está nessa condição como estamos eu e você agora, né? De essa conexão online, a gente tem que sempre lembrar que atrás dessas telas estão seres, né? Pessoas que sentem, né? Que amam, que se entristecem, que adoecem e que também ficam alegres. Então, na verdade, nesse contexto de quarentena, eu estou mais observador e estou no meu processo criativo individual. Eu não estou produzindo muito conteúdo para a internet, não, sabe? Estou produzindo coisas, caso fiquem prontas, e a gente, infelizmente, ainda esteja nessa condição, é possível que eu solte. Você falou do single que eu lancei, é um material que eu fiz para uma trilha sonora e acabou não entrando a música, mas era um quarteto de violoncelo que eu gostei muito de ter composto, ter escrito, e gravei nas melhores condições possíveis. E esse material estava guardado no arquivo e eu me deparei com ele e falei, vou publicar, né? E eu acho que sim, é uma forma de ir movimentando, né? E de colocando as coisas no mundo para que as pessoas possam ouvir, né? E possam se encantar ali por aqueles minutos que a gente se conecta com a arte, né? E a gente desliga um pouco dessa enxurrada de tragédia que a gente acaba vendo o tempo todo, né? De alguma forma, eu acho que a arte tem que servir para criar esses estados de maravilhamento, quando não também ser parte da reflexão, né? E proposta de transformação. Mas eu estou pouco produtivo no momento. Ô, Leandro, você está pouco produtivo, como você está dizendo, mas nesses processos criativos, né? Depurando, trabalhando nesses processos criativos. O seu trabalho, sempre. O seu trabalho, assim, música, arquitetura e escultura, ou artes visuais de uma forma geral, são coisas que formam uma amálgama, né? Assim, dentro do seu trabalho. Queria que você me dissesse como que essas expressões, essas formas de expressões se relacionam no seu entendimento, assim, a música, a arquitetura, as artes visuais. Olha só, eu sou músico, né? Primeira coisa, foi daí que eu parti, eu acho. Por mais que já estivessem, eu acho que todas essas coisas aqui dentro de mim. Mas a gente vai passando o tempo, né? A gente vai entrando em contato com as referências e criando uma espécie de inventário pessoal daquilo que nos atravessa, e a gente vai entendendo que se identifica com isso, com aquilo, e esse inventário, ele é o material que a gente tem, né, interior, para poder fazer as criações. Então, assim, eu poderia dizer que o período que eu morei com meu avô na roça mesmo, assim, não tinha nem energia elétrica, eu tinha 8 anos e fiquei por lá 1 ano, não tinha escola. Também fiquei 1 ano sem frequentar a escola. Mas foi das maiores escolas que eu tive, para poder entrar em contato com a vida real na sua matéria mais simples possível, que era plantar, colher, cuidar de animais, comer aquilo que se planta, né? Meu avô é uma pessoa que viveu até os 72 anos de idade sem energia elétrica. Então, é uma oportunidade de viver de uma forma que tem ficado muito rara hoje em dia. E isso, eu acho que, para mim, trouxe uma certa bagagem
E é claro, além de morar com ele, eu sempre fui para lá, eu sempre frequentei esse espaço, né? Então é uma grande referência para mim, é o meu avô. Além disso, eu sou técnico em mecânica, estudei no Cefet, sou técnico. E foi até lá, inclusive, que conheci as pessoas com quem eu comecei a me envolver com música. Em algum momento eu percebi que eu poderia reunir várias dessas coisas e trabalhar com música, efetivamente. Então, é um processo de uma vida inteira, sabe? Mas existem, claro, articulações, vírgulas, né? Pontuações, exclamações, momentos em que você vai percebendo que a coisa está vindo mais para você, né? Lembro-me bem de quando eu estava bem no início, assim, um pouco nessa dúvida, porque eu trabalhava como técnico em mecânica até 9 anos atrás. Fiz até uma publicação sobre isso esses dias. E na época estava conversando muito com o Pererê, porque a gente estava fazendo um trabalho junto com ele, tínhamos uma banda, chamava Urucum, e o Pererê me falou coisas muito preciosas, sabe, que eu guardo até hoje, dentre elas, uma coisa dessa devoção ao nosso fazer. E aí essa devoção ao fazer, eu não estou aqui dizendo que ela precisa ser romantizada unicamente para a perspectiva do artista, como se o artista fosse algo maior ou melhor do que outras coisas. Mas eu acho que isso está relacionado a todos os fazeres, né? Se a gente for pensar, né, numa pessoa que cozinha, por exemplo, né, essa devoção ao fazer, né, seja uma comida para si próprio ou seja uma comida para o outro. E ele me falou uma coisa que quanto mais eu desse a música, mais ela me daria, né? E dentre outras coisas que aconteceram comigo nesse período, eu decidi abandonar o emprego, né, esse emprego formal, quadradinho, 8 horas por dia, CLT, essas coisas, e me dedicar unicamente à música, assim. Então, esse foi um momento, né? Mas eu era uma pessoa completamente em formação ainda, estava começando, né? Depois, quando conheci Marco Antônio Guimarães e pude ter um aprendizado muito importante para mim, foi uma outra vírgula. Mas aí fui trabalhar com o Acti, e, né, frequentar aquele espaço, acompanhar aqueles músicos, conhecer de perto aqueles instrumentos, e sempre colocando muita energia nos meus próprios trabalhos, das minhas próprias criações, paralelamente a todos os trabalhos que eu também realizava para poder fazer a coisa acontecer, né? Então, com o passar do tempo, eu fui reunindo tudo isso, assim. Então, eu tenho uma relação muito prazerosa com a forma, ou seja, eu gosto de pensar a forma das coisas, seja a forma das músicas, seja a forma dos instrumentos, seja a forma de objetos que são sonoros, mas não são instrumentos, como que a gente pode, na verdade, criar ali algo que vai oferecer à pessoa que está nessa interlocução aquele momento de suspensão e maravilhamento que ela realmente pode ali exercer, né? No caso, o que a gente chama de público, né? Mas é um indivíduo, né, que pode, num determinado momento, entrar em contato com alguma coisa que ela nunca viu na vida, ou nunca experienciou, e respirar esse ar novo, né, comer dessa comida nova, desse alimento. Então, eu sou uma pessoa que sou muito apaixonado pelo novo, e eu acho que isso é uma coisa que me orienta, assim. Então, eu gosto muito de ouvir coisas que me levam para esse lugar, né? Nossa, mas isso é uma coisa que eu nunca ouvi antes, ou então esse é um sabor que eu nunca senti antes. E tudo isso foi me formando, assim, né? Eu estou falando dessa forma, assim, talvez seja um pouco vago, assim, mas para dizer que o meu processo nada mais é do que a vida mesmo, assim, sabe? Eu tenho muito prazer em viver. Entendi. Perfeito. Leandro, para a gente ir finalizando aqui, você me falou que tem aí em vista um álbum, né? Um trabalho para lançar assim que possível. O que mais que você tem no horizonte? Assim? Me conta o que você projeta
Eu sei que nesse cenário que a gente está vivendo é muito complicado fazer previsões e projetos, enfim. Mas o que você vislumbra aí pela frente, assim, em termos de trabalho? Bom, ano passado eu fiz um trabalho com o Daniel Nunes, que tem um projeto que chama Lise, que trabalha com música eletrônica, mas num campo assim da música eletrônica mais experimental. Nós fizemos 3 concertos, um em São Paulo, um no Rio, um em BH, um inclusive num festival que chama Novas Frequências no Rio, foi numa igreja barroca antiga no centro do Rio, foi muito legal. Então nós concebemos esse trabalho novo para uma estrutura de performance, né? E aí agora faz mais ou menos um mês que a gente estava com planos, né? Mas que foram adiados. Mas faz mais ou menos um mês que a gente começou a conversar sobre a possibilidade de produzir um álbum também. Então, junto do meu álbum, assim, que dialogará muito com os 2 anteriores que eu fiz, o Marimbaia e o Arquitetura dos Sons, eu estou planejando um 3º álbum de música instrumental focado nos meus instrumentos. Uhum. E já estou começando a trabalhar nisso. E também esse outro álbum, que esse projeto chama Redemunho, que é com o Daniel Nunes. Uhum. Que vai ser um encontro de uma música eletrônica mais experimental com a minha sonoridade orgânica e acústica dos meus instrumentos. Para além disso, coisas muito incipientes, tem alguns instrumentos sendo gestados, outros já terminados na oficina, encomendas atrasadas. Mas eu acho que, principalmente, eu estou bastante focado nessas 2 ideias. Uhum. E creio que o cenário para a classe artística a nível de oportunidade de trabalho não parece que vai estar muito favorável ainda esse ano e provavelmente no início do ano que vem. Então, não estou produzindo conteúdo para a internet, mas eu estou tentando focar nesses trabalhos para que quando eles possam, né, vir à tona, ficarem prontos, ter um trabalho assim de fôlego também, uma coisa bacana, sabe? Uhum. Então, estou mais ou menos focado nisso. Fora as outras criações que elas são... elas acontecem, elas vêm, né? Assim, por exemplo, eu estou planejando um disco de música instrumental, mas está difícil, porque eu só estou fazendo canções no momento, entendeu? As canções estão vindo, então eu gosto muito de fazer canções. Uhum. Então, faço as canções e mando para os letristas fazerem a letra e ficando ali lapidando, cozinhando a coisa, né? Uhum. Trabalhando essa relação de letra e música, que é uma coisa que eu gosto muito também. Então, eu estou num momento bastante criativo, assim, apesar de estar num momento também de planos e de querendo trabalhar aqui no estúdio, em gravações, em coisas que não vão oferecer risco nem para mim, nem para ninguém. Uhum. Legal. Leandro, bom demais, cara. Muito obrigado pela participação aqui no projeto. Valeu, ótimo papo. Muito obrigado. Obrigado. Poderíamos conversar até muito mais aqui. Um prazer também, Daniel. Parabéns pelo projeto, muito bacana. Iniciativas como essas são assim fundamentais e especialíssimas, viu? Pode ter certeza. Obrigado. Valeu.